Voltando, gente, como eu disse no vídeo anterior, que nós vamos ver os artigos 183 e 193 do Código Tributário Nacional, que tratam das garantias e privilégios do crédito tributário. Tá? Então vamos lá. O primeiro artigo é o 183. Em resumo, o que o artigo 183 ele diz? Ele diz que as garantias previstas no CTN não constituem o rol taxativo. Ou seja, nós vamos ler os artigos os artigos e as garantias que descrevem as garantias aí do crédito tributário. Nós vamos ver que são expostas diversas garantias, como penhora de bens. Vocês vão ver, nós vamos falar artigo por artigo. O que esse artigo 183 está dizendo? Que essas garantias elas não são taxativas, ou seja, se existirem outras garantias não previstas no Código Tributário Internacional, elas também vão ser utilizadas para garantir o crédito tributário. Ela não é exaustiva, não é taxativa, tá bom? Isso é para ampliar a possibilidade de recebimento do crédito tributário, dada a sua importância para o Estado, dada a importância arrecadatória para o Estado. Olha o que diz o artigo 183. A enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei. Tá certo? Então o rol não é taxativo. As garantias elas não são somente as que estão previstas aqui nesse capítulo do CTN, que tratam das garantias do crédito tributário. Tá? Primeiro, não tem muito segredo. O segundo, 184, vamos pensar no seguinte, vamos ler o artigo primeiro, antes da gente exemplificar. Olha o que diz o artigo 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real de cláusula de inabilidade, impenhorabilidade, seja qual for a data da Constituição. Então vamos lá. Qual que é a garantia exposta no artigo 184? Em regra, todos os bens e todas as rendas do sujeito passivo da contribuição. Gente, então significa dizer o seguinte: se eu estou devendo tributo e eu deixo de pagar esse tributo, todos os bens que eu possuo serão utilizados, óbvio, depois de um processo executório, para quitar esse tributo que eu deixei de pagar. Então, qual que é a garantia exposta no artigo 184? Todos os bens e rendas do sujeito passivo da obrigação tributária. Neste caso, do sujeito passivo inadimplente, que deixou de quitar uma obrigação tributária. E olha aqui, ele diz no final, inclusive os gravados com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. Mesmo que conste, por exemplo, na matrícula de um imóvel, que este bem não pode ser inalienável que ele não pode ser alienado ou penhorável, para o débito tributário isto não tem valor. Tá? Agora, vamos lá. Existem bens que são absolutamente impenhoráveis. E quem tiver curiosidade de ver quais são esses tipos de bem, leiam o artigo 833 do Código de Processo Civil. Eu vou dar um exemplo de cara para vocês, que é um bem muito conhecido, que é o bem de família. Por exemplo, coitado do João, o João deixou de pagar um tributo. O João se tornou inadimplente. O sujeito ativo da obrigação tributária, seja a União, o Estado, o município, vem e executa o João. E o João não paga, continua não pagando esse tributo mesmo na ação executória. Só que o João tem uma casa. Só que nessa casa mora o João e a sua família. E é o único bem, é o único imóvel que o João possui.
Este bem poderá ser penhorado pelo sujeito ativo da obrigação tributária? Não, porque é um bem de família. É o único bem do João e é o bem no qual ele reside. Tá? Então é uma situação de impenhorabilidade absoluta de um bem. Tá? Deem uma lida no artigo 833 do Código do Processo Civil. Tá bom? Mas o que a gente tem que guardar aqui que são as garantias do crédito tributário, no caso, todos os bens e rendas do sujeito passivo da obrigação tributária. Existem as hipóteses de que os bens pertencentes ao sujeito passivo são absolutamente impenhoráveis, tá? Então a gente tem que analisar caso a caso. Mas a regra é que todos os bens e rendas garantem o recebimento do crédito tributário referente à cobrança efetuada pelo sujeito ativo da obrigação. Tranquilo? Vamos dar uma lida também no artigo 185, gente. Olha o que diz o artigo 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Então vamos entender o seguinte: o que é essa fraude na alienação ou na oneração? Vamos entender o seguinte: o João ele deve para um sujeito ativo de uma obrigação tributária, seja o Estado, a União, o município, o Distrito Federal, e o João tem bens. Tá? Esse crédito tributário ele já foi inscrito na dívida ativa e eu vou ser executado. Antes de ser executado, o que eu faço? Eu saio vendendo meus bens. Tenho lá 4 casas, 5 carros. Para não pagar o tributo, para eu não ter um bem meu penhorado, antes que eu seja executado, eu saio vendendo, alienando estes bens. Esta alienação, esta oneração, ela é considerada fraudulenta. Por quê? Porque eu estou me desfazendo dos meus bens para não quitar, para não pagar um crédito tributário. É mais uma garantia para o recebimento do crédito tributário pelo sujeito ativo da obrigação tributária. Show de bola? Tranquilo? Deu para entender? O artigo 185A, gente, fala o seguinte, eu vou ler também para a gente explicar ele. Na hipótese do devedor tributário devidamente citado na ação de execução, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens em direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovam registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais. Em resumo, gente, todo mundo conhece. Nós já falamos isso sobre esse tema em outras disciplinas. É o famoso Bacenjude, Infojude, Renajude. Então vamos lá, eu fui executado, fui citado numa ação de execução referente à cobrança de um tributo. Eu não pago, não ofereço bens para penhora, não impugno essa execução. O que acontece? O próprio juízo pode determinar, por exemplo, a penhora, o bloqueio das minhas contas bancárias. Bacenjude. Ele faz isso lá através do computador dele. Ele pode determinar que seja anexado aos autos as minhas declarações de imposto de renda para ver se eu tenho bens. Ele pode determinar o Infojude. Ele pode determinar o Renajude para ver se eu tenho veículos, bens móveis em meu nome. Ele tem como verificar, inclusive, se existem bens imóveis em meu nome, já determinando a penhora, o bloqueio, para impedir que eu me desfaça desses bens.
são mais algumas possibilidades de garantia do crédito tributário. Gente, e relembrando, todas essas garantias existem porque, como eu disse no começo da aula, para que o Estado funcione, ele precisa arrecadar. Para que a máquina pública funcione, ela precisa arrecadar, sem entrar no mérito se o serviço que ela presta, que ela oferece, é de qualidade ou não. Mas para que ela possa oferecer esses serviços, ela precisa arrecadar. Para que ela possa manter o funcionalismo público, ela precisa arrecadar. Tá bom, gente? O outro capítulo aqui que fala, outra seção que fala aqui sobre crédito tributário, ele fala mais das preferências. E quando a gente fala em preferência, como eu já disse para vocês, a gente está falando da superioridade do crédito tributário em relação aos outros créditos. Tá? Eu não vou bater artigo por artigo aqui porque é um assunto um pouco mais fácil. Mas vamos ler o artigo 186 de cara para vocês. Olha o que diz o artigo 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Não sendo um crédito oriundo de uma ação trabalhista, das relações de trabalho, o crédito tributário ele estará sempre à frente dos demais. O único crédito que está acima do crédito tributário é o crédito oriundo das relações de trabalho. É a superioridade do crédito tributário em relação aos demais. Isso é muito importante para que o sujeito ativo da obrigação tributária possa receber esse tributo em caso de inadimplemento. Tá certo? Vamos entender o seguinte: uma empresa que ela quebre, tá? Ela deixa de pagar tributo, deixa de pagar funcionário, deixa de pagar todo mundo, tá? Então o funcionário vai lá e entra com uma ação trabalhista, ou ela deve tributo para a União, por exemplo. Ela deixa de pagar tributo para a União, deixa de pagar fornecedor, todo mundo vai cobrar essa empresa, seja achando uma ação trabalhista, ou a União vai entrar com uma ação de execução cobrando esse tributo, o fornecedor vai entrar com uma ação de cobrança cobrando esse material que ele forneceu. E a relação de superioridade aí do crédito tributário? Ele só vai estar abaixo do crédito trabalhista. Depois do crédito trabalhista, vem o crédito tributário. O crédito tributário está acima de todos os outros tipos de crédito. Tá certo, gente? Em regra, os privilégios eles estão previstos até o artigo 193. Só dá uma lida lá, também não tem muito segredo, não é tão difícil, não é tão importante. Tá? A gente tem que entender aqui mais ou menos quais são as garantias, os privilégios do crédito tributário e relembrar o que é o crédito tributário. Deem uma lida com calma, está no material, nos artigos 183 a 193. Qualquer dúvida vocês me perguntem na plataforma que eu vou estar à disposição. Um abraço, gente!